A série Yu-Gi-Oh! Tag Force GX é considerada por muitos a melhor série de jogos de Yu-Gi-Oh! Principalmente por adaptar de forma bem fiel ao anime de Yu-Gi-Oh! GX. Porém, uma dúvida que muitas pessoas possuem é se é possível mudar de dormitório nesse jogo. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo, te contar todos os métodos mirabolantes que já inventaram para dizer que é possível virar Ra amarelo nesse jogo. Então, se você era fã de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force e sempre quis mudar de dormitório no jogo, tentou de tudo e não conseguiu, esse vídeo é indicado para você, meu patrão. E também compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que jogava Tag Force com você, aquele seu amigo mentiroso também, que falava que tinha um amigo no Japão que tinha uma versão do Yu-Gi-Oh! Tag Force que deixava virar Ra amarelo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você for novo. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Yu-Gi-Oh! GX Tag Force é um jogo clássico, que teve sua versão PSP e sua versão PS2. E com certeza que todo mundo jogou, todo mundo conheceu aqui foi do PS2, na época do 3x10, na época da feira. Esse jogo é impressionante. Para mim, o primeiro Tag Force, ele é o melhor de todos da série, porque ele tem a história mais completa, ele tem um monte de evento diferente de aula, ele tem um sistema de provas, coisas que os outros Tag Forces foram abandonando aos poucos. E você, jogador de Yu-Gi-Oh! E Pokémon TCG, está cansado de lojas que não cumprem prazos e não respeitam o consumidor? Então seus problemas acabaram. Conheçam a Midas TCG, a nova parceira do canal. Uma loja que vende online pela MAP e é totalmente confiável. Uma das lojas mais bem avaliadas do site. A Midas atende todos os tipos de jogadores, desde iniciantes, experientes e até colecionadores. E tem todo tipo de produto, desde produtos selados 100% oficiais até cartas avulsas. E se você é de Minas Gerais e quer um lugar para jogar, visite a loja física que fica em Unai. Na descrição e no comentário fixado você encontra o Instagram e a loja da Midas. Passe no Instagram deles e comente que veio pelo tio Joey. Isso fortalece demais o canal. Muito obrigado a Midas TCG por estar patrocinando esse canal. E uma coisa que todo mundo sabe da Academia de Duelo é que lá existe um sistema de dormitórios. O dormitório Obelisco, o dormitório Ra e o dormitório Slifer. No jogo, nós somos introduzidos como um Slifer novato, que segue uma história bem parecida com a história do Jaden do anime. Então por isso, seguindo a história do Jaden, não teria como mudar de dormitório, né? Já que o Jaden fica de Slifer até o final do anime. Porém, entretanto, contudo, todavia, existia diversas histórias na época de que seria possível ir para o dormitório amarelo. Seria o único dormitório possível de você mudar no primeiro jogo. Na época existiam diversos métodos questionáveis de se conseguir isso, e eu vou falar sobre a eficácia deles. Primeiramente eu vou contar o método que eu conhecia, que foi o que me falaram na escola na época que eu jogava Tag Force. O método era de que você tinha que zerar o jogo com Bastion sem perder nenhum duelo. Se você fizesse isso, ao iniciar uma nova história, você ia ter a opção de mudar para o dormitório amarelo. Isso que me contou foi um amigo na escola que era um baita de um mentiroso que disse que conseguiu fazer isso, mas que perdeu o save por algum motivo do memory card. O cara era só mentiroso mesmo. Já a segunda versão diz que no Yu-Gi-Oh! Tag Force que todos nós jogamos, não seria possível de trocar de dormitório. Porém, na versão Yu-Gi-Oh! GX The Beginning of Destiny, que foi o nome censurado lá dos Estados Unidos, seria totalmente possível de fazer isso, que nessa versão teria como você mudar de uniforme. Na época, eu realmente acreditei nisso, e eu procurei essa versão do Beginning of Destiny, até que eu consegui baixar ele numa lan house e gravar, tá ligado? Testei, não deu em nada, era a mesma coisa, só mudava que em vez de se chamar de Tag Force, se chamava The Beginning of New Destiny. Então nesse jogo também não dava para fazer isso de mudar de uniforme. Era só mais uma fake news das bravas. E o mesmo valia para aquele seu amigo que dizia que tinha um primo japonês que tinha a versão original japonesa do jogo, que nessa versão sim seria possível mudar para o uniforme amarelo. Porém isso também é falso, já que a versão original do Yu-Gi-Oh! Tag Force tem algumas diferenças sim da versão ocidental. Por exemplo, no jogo japonês nós temos dublagem, nós temos os personagens reagindo às cartas, nós temos também as cartas com seu design original sem as censuras da versão ocidental, mas é só isso, o jogo segue da mesma forma, não tem como mudar de uniforme nele, você começa um Slifer e zera o jogo como um Slifer. E se você acha que o primeiro método que eu falei era um método zoado, imagina desse blog aqui. Quando eu era moleque existia um blog chamado Tudo Yu-Gi-Oh! GX, eu achei que esse blog não existia mais, mas eu consegui encontrar ele aí na internet ainda, ele tá ativo até hoje. Esse blog é o maior disseminador de fake news do Yu-Gi-Oh! Tag Force, é praticamente o Dragon Ball AF da comunidade de Yu-Gi-Oh! Porque nesse blog existe cada método absurdo para se virar um Ra amarelo, que pelo amor de Deus. Quando a gente abre esse blog, o primeiro método de cara, a gente já vê que os caras não tinham uma escrita muito boa, né? Mas o primeiro método deles é o seguinte: primeiro, vá bem nas provas, vou explicar o porquê.
Às 7h30 da noite, vá ao dormitório Rá Amarelo e fale com Bastion. Se você for bem, ele mandará você falar com o professor do Rá, o Sartir. Depois fale com o Chanceler Shepard e depois vê o Cyrus em um duelo e você vai automaticamente para um Rá. Eu vou te deixar claro que isso aqui nem funciona, nem tente. Eu já testei isso quando eu era moleque e tentei fazer isso de novo e não funciona. O Bastion não tem nenhum diálogo falando sobre você poder virar um Rá Amarelo. O mesmo vale para o Chanceler Shepard e para o Sartir. Não faz o menor sentido o último desafio ser o Cyrus. Faria ter sentido se fosse o Bastion ou algum outro estudante do Rá Amarelo, já que na primeira temporada o Cyrus é um Slifer. Não tem como você ser promovido a Rá Amarelo por derrotar outro Slifer, né? O Bastion no anime ia ser promovido ao Obelisco Azul porque ele ia derrotar um Obelisco Azul, que era o Chess. E esse nem foi o método mais zoado desse blog. Tem esse aqui que eu acho que é torturante. Um cara diz o seguinte, que para ser um Rá Amarelo você precisa chegar ao nível 65, duelar com todos os duelistas do Rá e por último o Bastion. Depois o Crawler vai te entregar uma jaqueta de Rá no campo de duelos. Após isso você será um Rá Amarelo. No outro dia você acordará no Rá Amarelo. Eu posso dizer que é mentira, porque nos arquivos do jogo nem tem o interior do dormitório Rá Amarelo. Não tem nem como você acordar lá. Eu acho que é um método torturante, porque você tem que enfrentar todos os alunos do Rá Amarelo, depois enfrentar o Bastion. E ainda tem essa história de nível 65, cara, só meteu o louco mesmo. Já tinha outra versão que dizia que você tinha que derrotar todos os duelistas do Slifer, para você provar que era o Slifer mais forte, sendo que o último deles que você tinha que derrotar era o Jaden. E após isso você ia passar por um duelo com o Sartir, mas não tem como fazer isso, porque o Sartir não duela em nenhum dos jogos da série Tag Force, ele não duela em nenhum deles, ele tá no jogo, mas ele não duela. Apesar dele aparecer duelando no anime, em nenhum jogo ele foi inserido duelando. E o mais engraçado desse blog é que tinha uns caras que confirmavam a mentira. Tipo, tem esse cara dizendo que conseguiu virar Rá Amarelo, mas que perdeu o save, que não salvou o save. Parece verídico, hein? E tem outros aqui insistindo na mesma história das versões. Ah, versão japonesa, versão Beginning of Destiny. Não, mas esse aqui foi mais longe ainda, porque ele foi na versão espanhola. Diz que na versão espanhola tem como fazer isso, de você conseguir virar um Rá Amarelo tendo todos os corações com o Bastion. Eu achei muito engraçado o comentário desse cara aqui chamado Big Show, né? Cara, dá sim pra passar pro Rá, cara. Tipo, só que a primeira vez que virei bugou e não fiquei Rá. Só ganhei umas cartas e entrei no dormitório deles. Consegui de novo, porém não dá pra tirar foto porque eu jogo no PS2. Vou explicar melhor. A primeira vez eu já tinha gerado com o Chess e o Jaden e queria zerar com o Zane. Meu status era 512 vitórias e 62 derrotas e level 103. Aí fui no Chanceler, diretor lá, e o Zane tava lá. Aí duelei com ele, e o diretor apareceu, e ficou carregando, e o carinha lá dos Rá falou comigo. Fiquei todo de amarelo, até o boné, e não conseguia mais dormir no Slifer. A segunda, eu fiz aquele negócio que viciado em Transformice falou, e deu certo. Mas no PS2, quando você vira Rá, é mó chato, não pode faltar aula, senão perde o Rá, não pode duelar com o Slifer. Você só pode duelar 2 vezes seguidas com Slifer. Se duelar mais que isso e seguido perde Rá, tem... Nossa, praticamente o cara escreveu um hieroglifo aqui. Mas enfim, isso aqui é tudo falso. Tô lendo isso aqui porque é engraçado mesmo, ver as desculpas da galera da época. E tinha até uns caras mais hardcore que inventavam história para dizer que dava para virar o Obelisco Azul, dizendo que você tinha que estar exatamente às 10h45 no porto, onde está o Zane e a Alex. Aí você fala com o Zane primeiro, ele te pedirá para você falar com a Fonda, a enfermeira, e depois você volta e fala com a Alex. Ela vai falar para você duelar com o Jinzo e depois com o Zane. Duele com eles, no outro dia depois é só ir dormir, que no outro dia você é um Obelisco Azul. Para pegar a roupa, fala com o Zane na frente do dormitório azul para homens. Assim, eu só não entendo que poder o Zane tem para dar um uniforme para alguém, né? E por que a Fonda? A Fonda cuida do dormitório feminino. Do nosso personagem masculino. Teria que ser o Crawler, pelo menos, para fazer sentido essa história aqui. Ao mesmo tempo que essa era uma época muito obscura, porque as informações eram escassas, a gente caiu em muita besteira. Teve muita lenda, Dragon Ball F, essas coisas do Yu-Gi-Oh! Dizer que dava para jogar com personagem tal em tal jogo, que tipo, tinha uma versão de tal jogo de não sei aonde, que tinha tal coisa. Ao mesmo tempo que se era zoado, era tão legal, que dá uma saudade dessa época, porque era uma época muito... Não sei, uma época que eu era feliz, uma época que eu tinha menos problemas que hoje em dia. Acho que deve ser assim pra todo mundo, né? Você deve sentir nostalgia da época que a gente era criança, era inocente, acreditava nessas coisas. Então, se você comentou nesse blog alguma vez aqui, deixa seu comentário aqui no vídeo pra eu saber. Se você ficou até aqui no finzinho do vídeo, por favor, cara, dá essa força porque ajuda muito
o canal continuar sempre trazendo conteúdo bacana aqui pra vocês. Então é isso, nos vemos em breve com mais um vídeo, fiquem com Deus e tchau!